Oi, o Campeonato Brasileiro de 98 foi decidido numa série melhor de 3. Corinthians e Cruzeiro chegaram à grande decisão. Em Minas, no primeiro jogo, empate por 2-2. Segundo jogo, em São Paulo, empate por 1-1. A partir de agora, nós vamos contar para você como foi o terceiro e decisivo jogo. Vitória do Corinthians, 2 para o Corinthians, 0 para o Cruzeiro. O Corinthians leva essa taça e tinha na sua equipe Vampeta, que vai contar pra gente a história de 2-0 para o Corinthians em 98 na série Jogos para Sempre. Começa a decisão no Morumbi. O Corinthians parte para cima, dá a saída e parte para cima. O Corinthians joga pelo empate. O Cruzeiro precisa da vitória. No primeiro jogo, no Mineirão, 2-2, o Cruzeiro vencia 2-0. No segundo jogo aqui no Morumbi, no último domingo, 1-1, o Corinthians vencia 1-0. Agora, a grande decisão do Campeonato Brasileiro. Este é o primeiro tempo. Fábio Júnior. Há 4 jogos que ele não faz nenhum gol, o artilheiro do Cruzeiro. Disse ele, quem sabe Deus está guardando para mim o gol especial da grande decisão. E o Mirandinha disse que é o caso dele, porque ele voltou para decidir o campeonato. Olha o lançamento para o Mirandinha. Ele parte para cima na marcação de João Carlos. Lá vai Mirandinha, botou velocidade. Por baixo o corte do jogador do Cruzeiro. E o primeiro escanteio do jogo favorecendo o Corinthians. Logo nos primeiros minutos, 2 lançamentos longos, Vampeta para a velocidade do Mirandinha, em cima do João Carlos. Era uma jogada treinada, o Vanderlei tinha pedido isso? Lógico, né? A gente tinha que explorar o que o Mirandinha tinha de melhor, né? Que era a velocidade. Né? E nós sempre jogamos assim com o Mirandinha em alta velocidade. Depois eu cheguei no Corinthians em 98 e a temporada do Mirandinha em 97. E a vida do Mirandinha sempre foi isso, então a jogada natural não poderia ser a bola curta, a bola longa em cima do Mirandinha. João Carlos era pesadão, era lento? Não, o biotipo do João Carlos não é que seja pesado, é um atleta do João Carlos, depois veio jogar no Corinthians, não é tanto que todo mundo era tão forte que o percentual de gordura dele chegava a 8, 9% de gordura. Com aquele tamanho todo, Com aquele tamanho todo, né? E o Mirandinha era muito veloz, como o próprio Edilson. E sai o Cruzeiro tocando com o Valdo. Gustavo vem no apoio aqui pela direita. Outra vez o Valdo. Tentativa de lançamento com o Fábio Júnior. Saiu Gamarra para fazer o corte. Aí o Marcelinho. Lançamento na frente para Mirandinha. O Corinthians, Falcão, dá a impressão que vai tentar forçar o lançamento para a velocidade do Mirandinha em cima do João Carlos, que pode estar sentindo esse peso de jogar a final, substituindo de última hora o capitão Wilson Gotardo. Agora, aquela frase atribuída ao Mirandinha é verdadeira? Mais ou menos nessa época eu li o Mirandinha falando que era o seguinte, a frase seria mais ou menos a seguinte, ou eu corro ou eu penso. Era isso mesmo, Vampeta? O Mirandinha sempre pedia quando jogava, era Libertadores ou jogando com ele, Vampeta, mete mesmo na bandeirinha que eu vou buscar. Engraçado que até em jogos contra o Palmeiras ele falava, mete em cima do Clebão que eu vou buscar. Então ele não podia, se ele consegue pensar e correr ao mesmo tempo, ele seria um Pelé. Ótima enfiada para Fábio Júnior, Gamarra, vem por baixo, vem na bola. Com toda a categoria que ele tem. Fez a alavanca com a bola à frente. Saiu limpo com o lance dominado. Aí o Ricardinho, Edilson. Outra vez para Ricardinho, Marcelinho fecha pelo meio. A enfiada de bola para ele, ainda Marcelinho. Olhou para o Edilson, fez o cruzamento, tentou Mirandinha, tocou de cabeça, Dida faz a defesa. O Mirandinha, sem dúvida, uma boa opção pelas pontas. Essa é a camisa do título de 98. Vampeta,
13 minutos, o Cruzeiro começa a ficar mais ofensivo. O Cruzeiro começa a chegar. Mirandinha ajudando ali na marcação. Lá vem bola, Jay na cobrança, cheio de efeito. Lá em cima, Ney. Subiu bem, deu um tapinha na bola, porque por trás dele fechava o Fábio Júnior. Como é que se faz uma decisão onde você não pode tomar gol? Se você não tomar gol, você é campeão. É complicado, né? Principalmente jogando em casa contra um ataque que durante a competição, um ataque com o Miller, poderoso, né? Um ataque poderoso. Eu queria que o jogo todo ele não entrasse na área mesmo. Né? Você era um cara que saía para jogar, mas você tinha obrigação de marcar também. Nesse jogo você ficou mais preso? A gente sabia que o meio-campo do Cruzeiro tinha posse de bola, nós também tínhamos, né? E por isso que, afinal, a gente jogou tão assim, porque era Ricardinho, Dejaí, Valdo, uns caras que normalmente não erravam passe. E do lado de cá, eu, Rincon, Ricardinho e Marcelinho também não erravam passe, né? Então era complicado. Quem tivesse mais a posse de bola, normalmente dominaria o jogo e seria campeão. E como é que se administra essa situação? Porque a vantagem era do Corinthians. Do Corinthians. O Cruzeiro então vem para cima. Você com um time de qualidade, jogando em casa, e por 2 resultados, né? Que nós jogávamos pela uma vitória e um empate. O Cruzeiro, para ele, só interessaria a vitória para ser campeão. Então, às vezes, no momento do jogo, quando o Cruzeiro cresce, é porque era a única solução para eles. Né? E para nós já era dois resultados e jogando diante da nossa torcida, né? Disputando um título que o Corinthians ganhou em 90, ficou aquele intervalo 8 anos sem ganhar títulos de nacional. Então, a gente tinha que não podia perder aquela final. E em relação à torcida do Corinthians, você citou alguns jogadores do time do Cruzeiro, era um time muito experiente. Eles sentiram o Morumbi cheio? Jamais. Porque Sentem não, né? Não sentem não. A gente estava já acostumado com uma final, né? O gostinho de final, né? Só que a gente já estava meio que desgastado, né? Porque a gente jogou muitos jogos. O Dejaí era jogador de seleção, o Valdo de seleção, Copa do Mundo, Marcelo de Jean, né? Dida no outro lado, no gol. Era um time que chegou até as finais como favorito. Né? Mas nós tínhamos a melhor campanha, fizemos a melhor campanha do brasileiro, melhor que o Cruzeiro. E por isso nós chegamos a uma final dentro do Morumbi jogando por 2 resultados. Inclusive nesse ano de 98, a gente acabou disputando 5 competições e chegou em 4 finais, né? A gente só ficou fora mesmo da Libertadores, que acabou sendo eliminado pelo Vasco, que acabou sendo o campeão. O Gamarra pede calma, ele com calma faz o toque para Vampeta. É a grande final do Campeonato Brasileiro. 24 clubes começaram logo depois da Copa do Mundo. Uma primeira fase com 23 jogos para cada um, onde os 8 mais bem colocados passaram para as quartas de final. Até que chegássemos a essa final, Corinthians e Cruzeiro. Olha o cruzamento do Silvinho. Mirandinha evita a saída, tá valendo. Dida faz a defesa. 19 minutos no primeiro tempo. Primeiro ataque perigoso do Cruzeiro. Fábio Júnior chuta cruzado, Miller não chega. Era um ataque poderoso esse ataque do Cruzeiro, não? Um ataque perigosíssimo, né? Cada minuto é importante para o time do Cruzeiro, porque o empate traz o título para o Corinthians. 19 minutos do primeiro tempo, 0-0. Rincon. A sobra do Fábio Júnior, botou na frente, aí ele é perigoso, o Gamarra caiu, insistiu, o Fábio bateu cruzado, o Miller não pega. O Gamarra veio andando para trás, tropeçou nas próprias pernas, desabou. O Fábio Júnior bateu cruzado, olha só. Ela vai passando pelo Ney. Por muito pouco, o Miller não toca com a perna esquerda e não faz o primeiro gol do Cruzeiro. A gente sabia que não tinha outra alternativa, a não ser partir para cima, né, e tentar fazer os gols, porque não tinha outra opção. O Corinthians o equilíbrio era tão grande que os 2 primeiros jogos foram empates, e só no terceiro o Corinthians conseguiu uma liberdade maior, justamente porque a gente saiu mais para o jogo, né? A gente sabia que tinha que atacar, porque não tinha como ficar segurando o empate. O Miller jogando como nunca, o Fábio Júnior despontou, arrebentando. Né? E Marcelo Ramos, Alex Alves e Caio ainda tinha. Né? Eu lembro que por opções o Cruzeiro não faltava. Acho que nós tínhamos um grande time, mas o Cruzeiro, no papel, com seu banco, e até mesmo dentro dos 11, eu acho que era até mais forte que o Corinthians. Outra vez a cobrança, Dida foi lá em cima para tirar da área. Insiste o Corinthians, bom toque do Ricardinho para Marcelinho, tentou de primeira. Deu de graça pro Dida. Já faz a defesa e já bate para frente.
Vampeta, a gente está vendo imagens aqui do Dida com a camisa do Corinthians. Mas, nessa época, ele era adversário, né? Estava jogando com o Cruzeiro, 25 minutos, chute de fora, o Dida faz ótima defesa. O time do Corinthians chutava muito de fora da grande área. A gente chutava bem, né? Tinha o Marcelinho que chutava muito Marcelinho bem. muito bem. Você chutava bem. O Rincon chutava bem. O Ricardinho chutava bem. Chutava bem também. Edilson, diga. O Vampeta também não jogou muito bem no domingo. E Edilson, que é muito amigo dele, disse que isso aconteceu. Deixa eu lá. Vamos esperar o lance. Marcelinho pode bater para o gol, tá na esquerda. Dida! Começa a mostrar serviço o goleiro Dida do Cruzeiro. Olha o Marcelinho à frente do Marcelo Dijan. Que grande defesa do Dida com a mão esquerda. E o Marcelinho batendo de perna esquerda, cheio de moral e acreditando muito. Aí o Marcelinho. Mas fazer gol no Dida também de fora da área era complicado, né? Eu acho que poucos goleiros na história assim, o Dida não era muito tomar gol de fora da área, né? Então era uma barreira que tinha do outro lado. No Cruzeiro, o goleiro da seleção. Aí vencer o Dida era muito difícil, mas ele estava no lugar errado. Estava com a camisa do Cruzeiro. Camisa errada, teve que sofrer. Né? E tinha alguma determinação do Luxemburgo? Chuta de fora? Não, era característica dos jogadores mesmo. Eu sempre arrematei bem de fora da área, Rincon. O Marcelinho nem se fala, o Ricardinho também. Era mesmo de cada atleta mesmo. Aí o Valdo. Está vivendo aí a angústia da possibilidade de ser campeão brasileiro e dar um título inédito ao Cruzeiro. O Cruzeiro que 2 vezes, eu repito, foi a final do Campeonato Brasileiro. Perdeu para o Vasco em 74 e para o Inter do Falcão em 75. O Corinthians foi campeão em 1990, ganhando do São Paulo aqui mesmo no Morumbi. O Levir que nunca perdeu um jogo para o Vanderlei Luxemburgo em campeonatos brasileiros. Até hoje eles se enfrentaram em 4 oportunidades. O Levir ganhou uma e as outras 3 terminaram empatadas. Lançamento do Ricardinho para o Mirandinha. Edilson e Marcelinho esperam o cruzamento. Lá vem bola para a Dida de novo. Em 98, Vampeta, Levir Coupe nunca tinha perdido para Vanderlei Luxemburgo em jogos de campeonato brasileiro. O Corinthians não tinha o Vanderlei ali, à beira do campo, pegando no pé de vocês. Ele estava numa cabine. Como é que foi essa situação? O Vanderlei fez falta? Ele sempre vai fazer falta, principalmente na beira do campo, né? Um cara que não é o maior batedor de Você campeonato. entendia o que ele gesticulava ali? Às vezes eles faziam uns movimentos, eu já sabia que era para ficar ou para rodar. Ah, você já sabia? Então, porque a gente trabalhou um ano todo junto, né? Então, quem tá junto com o Vanderlei sempre, muitos atletas burros não entendem nada, né? Mas eu já com o Vanderlei, entrosamento total. Você entendia, aquele gesto, você sabia tudo. E o dia de quebrar o tabu, toda hora todo o tabu estava para ser quebrado, né? Pois Quebrou é. no dia que o Levi nunca esperava, que era o final. O Levi não queria, né? No dia que ele não queria, a decisão do Campeonato Nacional. Valdo de Jair. Valdo próxima bola, Jair mais atrás, do outro lado também Gilberto. 32, lá vem de Jair, saiu Valdo, rolou pro Gilberto, bateu pro gol, jogou para fora. Jogada ensaiada, como disse o Falcão. O Djaí passou, o Valdo cutucou. O Gilberto bateu. Você já viu por um ângulo, agora vê pelo outro. Você viu por trás do gol do Dida, agora vê por trás do gol do Ney. Na Globo você vê por todos os ângulos o que acontece no jogo. É o Mirandinha. Ney bateu pra frente. 32,50. Paralisa Simon. César Augusto tá aí com o Luxemburgo. Chegar aqui perto do Luxemburgo. Luxemburgo gostando do time, do jeito que você montou, é isso que você esperava do time? Alguma mudança prevista para o intervalo? Não, o time está jogando bem, só apertar um pouquinho na marcação, no meio campo, que agora o Djaí recebeu uma bola se deslocando e essa jogada é perigosa, ele vem lançando a bola, então tem que recompor a equipe rápido. Vanderlei Luxemburgo, que assiste ao jogo no mesmo lugar que assistiu à última partida e disse que essa foi uma das maiores decepções da carreira dele, estar fora do banco na final do Campeonato Brasileiro. Mas mostra uma maturidade porque ele tinha direito de uma liminar conseguida pelo sindicato dos técnicos, Falcão. E deve ser duro para o treinador fazer o trabalho o ano inteiro e ficar fora do banco, mas ele também deve ter pensado na condição dele de técnico da seleção brasileira, de parceiro da Confederação Brasileira de Futebol, já que ele é o técnico escolhido pela presidência da CBF. Seu parceiro Edilson estava tocando pouco na bola, estava aparecendo pouco no jogo. Isso porque estava muito marcado. O que acontecia com o Edilson nessa terceira partida? Estava aparecendo menos do que nos 2 jogos anteriores. Ah, lógico, vai deixar Edilson em jogos decisivos. Não dá, né? À toa, com certeza, os olhos do Levi, da equipe do Cruzeiro, era mais voltada para o Edilson e para o Marcelinho, né? 26:30, partiu Marcelinho, bateu com perigo, Marcelo Dijan tirou lá no meio. Ainda Marcelinho, botou para a área de novo. Outra vez Marcelo Dijan tira. Lá vem Vampeta. Faz o toque de lado.
Índio encara a marcação de Valdir, fica sozinho, ninguém do Corinthians para ajudar. Jogador que ganhou personalidade nas semifinais e finais desse Campeonato Brasileiro. Gamarra. O capitão Gamarra faz o toque para Vampeta. Aí no meio para Marcelinho, lindo toque para Edilson. Abuso, Corinthians. É calcanhar daqui, é letra dali. O Cruzeiro chega, o jogador do Cruzeiro dá um bico na bola. E ele ficava irritado com essa marcação dura em cima dele? Isso nunca foi de ficar irritado com adversário nenhum, marcador nenhum. Eu não lembro de Edilson a gente ter jogado junto, ele se queixar de algum marcador. Pelo contrário, ele gostava de ir para cima dos caras e infernizar, por isso que pegou a apelido de Capetinha. E numa decisão como essa, o fato dele tocar menos na bola, também não irritava, não? Não, o Edilson tocou na hora certa, no momento certo, né? Na hora Isso a gente vai contar mais à frente. Então. Na hora certa, Edilson está no momento certo e na hora certa. Aí bobeou o Fábio Júnior, o Corinthians vai tentar o contra-ataque. Edilson botou na frente, Ricardinho acompanha, Ricardinho vem por trás, dá o bote em cima dele. O Simon marca a falta do Ricardinho no Edilson. O Edilson fica ali, abre um sorriso, pedindo um cartão amarelo. Não houve violência, apenas um antijogo. Segurou ali. Aí está o Oswaldo, o auxiliar técnico do Vanderlei Luxemburgo, ocupando o lugar do Luxemburgo no banco de reservas do Corinthians. 34 e 35 neste primeiro tempo, 0-0. Lembrando sempre que o empate serve para que o Corinthians seja campeão. Cruzeiro precisa da vitória. Aí Ricardinho. Rincon. Tenta a abertura lá no outro lado para o Índio, toca muito mal, dá de graça. Para a arrancada do Miller ali pelo meio. Rincon ficou no meio do caminho. Outro que não está bem no jogo é o Rincon. A bola levantada ali atrás. Gamarra chega no corte. Djaí tocou, tentou jogar por cima do Ney. Ela foi para fora. Foi inteligente o Djaí. Vampeta, o estado do gramado atrapalhava mais o time do Cruzeiro ou mais o time do Corinthians? Qual era o time mais técnico? O meu tipo, assim, dos dois times eram iguais, né? Assim, a qualidade técnica do Cruzeiro muito grande, a nossa também. Que tinha um meio campo comigo, o Ricardinho, o Gilmar, o Rincon, o Marcelinho, o Edilson. E o meu tipo dos atletas também, o Cruzeiro tinha atletas pesados. Eu lembro que o Djaí na época era muito mais fino que o Djaí, né? Tinha o Valdo. A qualidade técnica, eu acho que prejudicou as duas equipes, assim, o estado do gramado. Então, em relação a isso, houve equilíbrio, Houve né? equilíbrio. Isso aí, com certeza, em termos das beiradas do campo, com o Índio e com o Silvinho, do outro lado, se eu não me engano, era o Gilberto e o Gustavo. Ficou equilibrado, acho que se prejudicou as duas equipes. E a chuva continua a cair, continua a bater em cima de São Paulo. Tá forte, mas cai. Olha o cruzamento para a área. A sobra do Valdo. Botou para frente para Fábio Júnior. Índio deu duro em cima dele, ganhou na primeira parada, perdeu na segunda para Miller. Partiu o Miller, toda a sua experiência, a sua técnica, botou na frente, vai pintar cartão. O primeiro do jogo pro Batata, porque ia passando o Miller. Ele foi nas pernas do Miller. Olha a repetição. Botou a perna direita, não atingiu, Arnaldo. Insistiu com a esquerda para pegar. E depois ficou aguardando o cartão amarelo, que foi justo porque a regra manda. Vejo na repetição que o Valdo ia e ele pegou o carrinho e calçou o Valdo. Foi o primeiro cartão amarelo do jogo de bom nível disciplinar. Valdo na bola, Djaí mais atrás. Sempre os três. Gilberto, Valdo e Djaí. Essa me parece mais pro Djaí. Pode tocar pro Gilberto pisar em cima da bola e o Djaí bater. Pode ser isso. Valdo toca, Gilberto pisa, lá vem Djaí, pé direito, bateu longe do gol. Tava tão fácil de imaginar como é que era, né? Vampeta, o Corinthians começou acelerando, partindo para cima, buscando o gol. Depois deu uma diminuída no ritmo. Foi intencional? O que aconteceu? Jogando em casa, né? Daqui a pouco você começa a cair na realidade. Você parte para tentar marcar de cara. Lógico, e jogando em casa com a torcida. Pressão, aí, jogar com a camisa, com a torcida. Tem aquele negócio do futebol, naqueles 15 primeiros minutos, bendito ou maldito, que todo mundo fala na bola, os 15 primeiros minutos de pressão quando você se joga em casa, ou aquele time que está tomando a pressão dos 15 primeiros minutos, depois aí você acalma e vai encaixando o jogo. E aí entra naquele clima normal de decisão. Normal de decisão. Mas os 15 primeiros minutos em decisões, ou até mesmo em qualquer jogo que você comece jogando em casa, é obrigado a dar aquela pressão. E essa fase inicial é sempre uma fase muito nervosa? Porque é ansiedade, né? Mas ali eram só jogadores experientes de ambos os lados. E a gente com o favorecimento de estar jogando em São Paulo, no Morumbi, com a torcida, naturalmente que a gente jogando na decisão, mesmo jogando pelo empate, a gente ia fazer logo uma marcação-pressão, principalmente que o Cruzeiro era um time de qualidade, não podia deixar sair jogando para essa bola não chegar limpa no Miller e no Fábio Júnior. Olha o lançamento para Mirandinha. Ele vai tentar a fita, vai para cima do Valdo. Olha o Valdo que não é um jogador coletivo, olha como ele está ali marcando
como se fosse o lateral direito. Um senso de coletividade, o Valdo. O Rincon ameaçou bater. Vamos chegar aos 46 e ele vai terminar o primeiro tempo. Diz que daria 1 minuto de acréscimo, já deu, já passou. Já pode terminar o Carlos Simon. Normalmente o árbitro fica esperando uma definição do ataque. Aí Rincon, o melhor momento para ele acabar é agora. Ergueu o braço o Carlos Simon. Final do primeiro tempo, 0 para o Corinthians, 0 para o Cruzeiro. Resultado que por enquanto faz do Corinthians o campeão brasileiro de 98. O Cruzeiro, repito, precisa da vitória. O Miller vai trocar a camisa ali com o Rincon. O Vanderlei normalmente descia, ele procurava corrigir, né, assim, os erros de posicionamento, como agredir o adversário, mas assim também muito ansioso, né, para que as coisas dessem tudo certo. Né, e passava tranquilidade, chamava cada um de lado e conversava as coisas que ele tinha que falar para cada um individualmente. Mas é uma decisão para ganhar um título depois de 8 anos que o Corinthians não ganhava um campeonato nacional e estava ali nas mãos do Vanderlei. O Vanderlei já tinha passado por isso no Palmeiras, já era bi-brasileiro, já tinha ganhado com o Bragantino também, né? Então passou tranquilidade que as coisas iriam dar certo. Agora, 45 minutos. Vamos jogar, não vamos recuar, não, cara. Vamos jogar, atenção. Eles estão fazendo jogada ensaiada, eles podem tomar na hora. Vamos ser honestos. Não deu mais aqui. Aí a união do Corinthians com o torcedor corintiano. Vai recomeçar o jogo no segundo tempo. Corinthians vai começar diferente, Galvão. Vai entrar Dinei, camisa número 18. Saiu Mirandinha. Portanto, saindo Mirandinha para a entrada de Dinei. O Luxemburgo segue aí a tradição ritual dos últimos jogos de colocar o Dinei no segundo tempo. Dinei no lugar de Mirandinha. Mudou o quê? O Dinei vinha brilhando nos jogos anteriores. Mudou que era Dinei o pé de coelho, né? O pé quente e a gente perde um pouco de velocidade na frente, né? Pois é, porque há uma mudança, né? O Dinei era mais técnico, Mirandinha mais veloz. E decisivo, né? O Dinei vem fazendo nos jogos sendo decisivo. Tanto que foi, né, decisivo com o passe para o Marcelinho. Né? E Dinei segurava mais a bola também, sabia fazer na tabela, sabia tudo. Então, sempre mudava nisso com a entrada do Já Dinei. era uma alteração mais ou menos programada. Já programada, né? Isso já era ou o Corinthians ganhando ou o Corinthians perdendo. Era certo o Dinei se divertir os 15 minutos dele. Nenhuma mudança no Cruzeiro, Guilherme? Não, Galvão, nenhuma mudança. O técnico Levir Cooper manteve o time da primeira etapa. Vamos conversar com ele rapidinho, Levir. Você pensa em mexer no time em que altura do jogo? Eu penso em voltar com essa formação e procurar jogar um pouco mais adiantado. E no decorrer da partida tentar o desequilíbrio tático. Como é que é o negócio no decorrer da partida, tentar o desequilíbrio tático, Falcão? Ele quer basicamente mudar dentro do jogo para que o Corinthians não possa se recuperar. O que significa isso? Vai lá, Galvão. Aí, cruzamento para a área, Marcelo Dijan faz o corte. E a sobra do Valdo. Ele quer, naturalmente, surpreender o Vanderlei e colocar 2 atacantes na hora que o time precisar para sair para a vitória. O Cruzeiro tem que ganhar o jogo, mas também não pode se abrir porque o Corinthians tem jogadores velozes na frente. Então ele vai levar até os 20, 25 minutos para fazer a substituição, coisa que aconteceu outra vez. Ao 19 ele colocou o Caio e colocou o Marcelo Ramos e acabou empatando o jogo e melhorando o seu time. São os primeiros movimentos do segundo tempo. 0-0, Corinthians e Cruzeiro. Já vamos agora, chegando a 1 minuto neste segundo tempo. 5 minutos, segundo tempo, Marcelinho perde uma boa chance, Vampeta. Era a mesma determinação dos 15 primeiros minutos, partir para cima do Cruzeiro? Ali não tem determinação, porque é o segundo tempo, a gente desce o vestiário, dá aquela esfriada, né? O desgaste dos jogadores, a preparação física já cai um pouco mais. Né? Mas a gente era um time que não sabia se defender, né? Sempre no ataque, por isso que o Marcelo, aos 5 minutos, perde logo grande chance.
Aí vem o Corinthians, Marcelinho, botou na frente, Dinei, tentativa de Edilson. Ainda chega o Corinthians, Marcelinho bateu direto pro gol, Dida! Impressionante, Dida! Olha o Marcelinho como bate e pega firme. Junto do chão, o Dida cai, não dá rebote, não dá nada. Pois era, um time com uma vocação muito ofensiva, né? Muito ofensiva. Você saía, Rincon saía. O Ricardinho, o Edilson, Mirandinha de velocidade, né? Não tinha como segurar. Aí o Valdo, olha o lançamento para a área, subiu de Jair no achando. No momento quem está melhor, Falcão? O jogo está muito equilibrado. O Corinthians teve uma boa jogada agora, porque foi a única vez que deu velocidade. Marcelinho, Edilson e Dinei. Depois acabou o Cruzeiro cortando bem com o Marcelo. Mas o Corinthians consegue dar velocidade quando a bola chega no Marcelinho ou no Edilson. Mas o Corinthians não tem nenhum centroavante fixo na área. Isso mostra uma dificuldade, porque o Edilson sai e o Dinei vai lá para a ponta esquerda. Então é um time que está com velocidade, mas sem penetração. Aí o Edilson. Bola de lado para Ricardinho. Marcelinho se meteu ali pelo meio, tocou mais atrás para o Dinei, arriscou, bateu para o gol, Dida! Cai de novo e faz a defesa. Um gigante na decisão, Dida, em todos os jogos. Olha, se na próxima convocação do Luxemburgo não tiver o Dida, não vai dar para entender. Torcedora tá ali, leva as mãos à cabeça, Marcelinho na cobrança, vem bola por baixo. Ricardinho tenta o lance, Valdo melhor que ele. De qualquer maneira, o Valdo bate para frente. 8 no segundo tempo, chute do Dinei. Aqui tá com a camisa do Corinthians mais uma vez. Grande defesa desse cara. Dida jogava muito, né, Vampeta? Pô, Dida até hoje, né? Você começou com ele no Vitória, Comecei né? com esse Dida, a família, começamos junto no Vitória. Ele veio do Arapiraca, né? De Arapiraca, mas tivemos chance de jogar no Corinthians, na seleção, né? E pra mim é o... Goleiraço, né? Dida, Tafarel, próprio Ronaldo. Depois, tem vários goleiros hoje, né? Antes não tinha, o Dida, esse paredão que jogava contra, depois veio brilhar com a gente no Corinthians. E como é que era jogar contra? Você viu um lance desse, o Dinei chuta, o Dida faz um defesa. Caramba, a bola não vai entrar, era por aí? Eu posso falar muito bem do Dida porque a gente morou junto no mesmo quarto, né? No Vitória, na divisão de base. E era complicado já o Dida tomar gol já desde a época de junho, né? Então, uma das preocupações nossas nessa decisão era vencer o Dida. Sabe, como furar o Dida, aquele super time do Cruzeiro, principalmente com o Dida no gol. Goleiro de seleção brasileira, tudo. E o Nelson de Jesus, como eu chamo, né? Ele fala? Fala. Fala, com os amigos ele fala, né? ele é tranquilo. Com os amigos ele fala até muito. Nota pro Dida, de 0 a 10? 10. Esse eu dou um 10 e... Porque não tem nota acima do 10, né? Nem escola, nem nada, mas o Dida com certeza é 10. Caio e Marcelo Ramos já estão ali junto ao representante, assinando a súmula, uma praxe, antes da substituição. Substituições no Cruzeiro. Saem Valdir e Ricardinho, entram Caio e Marcelo Ramos. E aí o Levi botou o Cruzeiro pra frente. Time muito mais ofensivo. 0 a 0, resultado que dá o título pro Corinthians, mas o Cruzeiro partiu pra cima. Pelo menos na teoria. Tirando 2 volantes e colocando um homem de armação e um atacante. Vamos ver o contraveneno do Vanderlei Luxemburgo. Campo molhado, continua chovendo, tem a falta aí a seu favor o time do Cruzeiro. Sempre Valdo, Gilberto e Djair. Essa é do Djair, pé direito, partiu a bomba! Ney! Vai firme na bola, faz também sua parte e faz bonita defesa. Aí a movimentação de Gilberto. E Valdo, saiu a bomba do Djair. E a bonita defesa do Ney. Tinha que botar, né? Porque era a chance, a gente já estava ganhando o jogo. Como é que ficou então? O Caio entrou no meio-campo. Não me pergunte como é que eles ficaram, que eu sei que eles foram queriam pra dentro, né? Índio. Pensa bem, Caio, Marcelo Ramos, Fábio Júnior, Miller. Entendeu? Eles foram pra frente para tentar virar o jogo. Torcedor corintiano, você olha, é uma coisa só. A expressão é uma só. De angústia, como também do lado do Cruzeiro. Aí o Gilberto, olha o cruzamento, bola na área, subiu e fez a defesa bonita. Então o Levi mexeu, botando o time mais pra frente ainda, mas acabaram abrindo. E você como volante, você olhava esses caras todos perto de você, qual era a sua sensação? Eu só queria jogar e queria que acabasse logo o jogo para ser campeão, né? E a gente sente quando é uma substituição mais defensiva ou uma mais ofensiva. Então com a entrada do Caio
e do Marcelo Ramos, o Levi estava jogando todas as suas fichas. Marcelo foi seu rival na Bahia? Foi meu rival na Bahia, foi meu companheiro no PSV da Holanda, né? E eu sabia o Marcelo é um cara que fado de gol, né? E jogos decisivos também. Então tem jogadores que você faz logo na pré-eleção, você sente os jogadores que são vitoriosos, que no momento decisivo aparecem. E o Marcelo Ramos é um desses jogadores que era super perigoso. Tentei pegar no pé do Vampeta. Marcelo Ramos, campeão baiano em 94 pelo Bahia, em cima do Vitória. Pra sorte eu não estava. Eu joguei o primeiro turno. E aí foi pra Holanda. E fui pra Holanda, né? Até então eu fui campeão baiano no primeiro turno. Então você não decidiu o título com o Marcelo. E depois em 97, o Marcelo foi jogar comigo em 96, 97, jogar comigo no PSV da Holanda. 16 minutos, o jogo é dramático. Marcelinho na cobrança. De Jair tira de cabeça. 16 no segundo tempo. Um jogo, uma carga de dramaticidade, como há muito tempo não se vê numa decisão do Campeonato Brasileiro. Aliás, as semifinais foram, as quartas de finais foram assim, as semifinais foram assim. E os dois jogos que antecederam a esse, 2-2 no Mineirão, 1-1 no último domingo aqui no Morumbi. E agora 0-0. Final das mais equilibradas, duas grandes equipes, dois grandes técnicos. Um grande espetáculo para você. Aí, Valdo. De Jair, sai da marcação de Marcelinho. A enfiada de bola, olha o Cruzeiro chegando. O Simão deixa seguir, não marcou a falta. Por baixo o Marcelo Ramos caído fez a falta. O Miller reclama, o Simão já tinha marcado. A partir dos 15 minutos o jogo fica mais eletrizante. O Cruzeiro precisava da vitória, parte para cima. O Corinthians se torna forte e perigoso, empurrado pela sua fanática torcida. Vampeta, a bola ficou mais quente? Numa decisão tudo fica mais quente, né? Eu acho que a gente... Chegamos no estádio, vimos a força da Máfia Azul, né? A torcida do Cruzeiro, e incentivando. E aos poucos, né? Com aquela ansiedade vai passando e os jogadores vai tendo a confiança. E nossa torcida não é de ficar devendo nada a torcida nenhuma no Brasil. Incentivado, nosso time não era de jogar para trás, né? Então por isso que foi um grande jogo. Você jogou em grandes clubes com torcidas enormes e fanáticas. A do Corinthians é especial? É especial porque a torcida do Corinthians incentiva do começo ao fim, né? Se não der certo, depois ela cobra. Eu falo que a torcida do Flamengo, em coreografia, não existe nada igual no país, né? Mas a nossa torcida, eu passei grandes momentos e sempre junto com a torcida do Corinthians. Aí vem o Corinthians, e mesmo precisando do empate, vem pra cima. Índio, trabalha com Marcelinho, mais atrás para Vampeta, no meio de dois, jogada característica, ele faz o toque pro Índio, recebe de volta, insiste Vampeta, pela direita, pela primeira vez ele sobe o ataque, olha o cruzamento, Edilson, fora! Grande arrancada de Vampeta pela direita, olha o cruzamento, Marcelo de Jean toca na bola, Edilson mergulha, o baixinho mergulha, ela sai à direita do gol do Dida. Um grande momento no jogo aos 20 minutos do segundo tempo. Aos 20 minutos, aí finalmente, Vampeta vai pro ataque. Conta como é que foi o lance pra gente, Vampeta. Eu tinha aquela característica de sempre quando jogar, sair muito, né? Eu saía muito, então, mas esse jogo era um jogo especial. Que era saía um jogo muito e com qualidade. Com qualidade. Saía jogando bonito. E esse jogo era um jogo decisivo, porque não podia errar, né? Um empate prevalecia pro Corinthians. Eu fiz uma ultrapassagem com o Índio, cruza, o Edilson entra de cabeça, praticamente dando um peixinho. Era gol certo. Se ele tivesse a cabeça do Jardel, a bola teria entrado. Quer dizer, nós abriríamos 1-0 e o jogo ficaria mais tranquilo. Mas essa parceria meio de Edilson tem tantas coisas bonitas, né? Aí você nem reclamou dele, não? Não reclamei, porque é meu conterrâneo, é meu parceiro, melhor, né? É meu melhor amigo da bola. Fala do Edilson, melhor amigo da bola? Essa é a definição? Isso aí pode ter certeza. Eu tenho vários amigos na bola, mas Edilson é uma coisa que não é nem mais amizade, é uma coisa de família, irmão mesmo. De um chegar na casa do outro, não precisa convite, não precisa hora para entrar ou para sair. Né? Com outros amigos a gente ainda liga e... Não, já da cerimônia, né? Faz uma cerimônia, tem um cerimonial. Eu e Edilson não tem cerimonial. A hora que eu chegar na casa dele, o que ele estiver comendo, eu como. Aonde ele estiver dormindo, eu durmo também. Na minha casa, assim, com a família. Então, eu já não digo nem que Edilson é o meu melhor amigo da bola. Já é mais do que amizade, é um irmão mesmo, de sangue e de coração. E na bola? Fala do Edilson. Na bola, o Edilson é... Capetinha? Capetinho. Eu gostava do Edilson, que quando as coisas apertavam, ele falava: Vampeta, dá em minha bola, pode dar. E a gente sempre teve essa confiança, né, de essa parceria com o Edilson. O lado direito do Corinthians, eu falo que o lado direito era composto sempre pelo Índio, eu, o Edilson e o Marcelinho, né? Marcelinho e Edilson. O lado esquerdo já
já ficava mais em 98 com o Silvinho, o Ricardinho, o Rincon e um pouco do Mirandinha ou do Dinei, né, ou Gilmar Fubá, mas esse lado direito do Corinthians era como se fala na bola, a panela, ela era a gente Panela ali, fechada. Panela fechadíssima, eu, Índio, Marcelinho e Edilson. O lado direito era fechado e às vezes um pouco com Mirandinha, mas só para botar para correr. Aí o Rincon. Você viu que o Vanderlei estava lá com o telefone, conversando com o Amaral. O Oswaldo botou lá o telefone para o Amaral, para o Vanderlei passar direto a instrução para ele. Aí veio o Corinthians, Dinei. 25 minutos, segundo tempo, Dinei lança Edilson. Calma, categoria, ele dribla o Dida, tira pro lado. Conta aí, Vampiro. Quando eu falo que ele toca na bola no momento certo. Você falou antes que ele então, apareceria no momento certo. Então, o Edilson, por isso que eu falo que o Dinei foi super importante, uma bola enfiada na diagonal, Edilson corta o Dida e abre, né, o placar pra gente de 1-0. Então, no momento certo, o Neguinho tá sempre na hora certa. E você ficou tranquilo? 1-0, você falou, agora eu não perco mais 1-0 com certeza, a gente jogava pelo empate, você jogando dentro de casa, com a torcida. 25 do segundo tempo. Faltando 20, mais aqueles migué, aqueles descontos. Era só fechar a casinha e sair no contra-ataque para poder garantir o título no Morumbi. A gente sabia que já ali, naquele momento, seria mais difícil, né? Porque a gente sabia que tinha jogado muitas partidas e que a gente já não teria tanta força assim para tentar virar o jogo. Mas mesmo assim, a gente ainda estava jogando, estava na briga ainda, né? Porque com 25 minutos você ainda tem tempo para tentar empatar o jogo e virar. Mas a gente sabia que ia ser muito mais difícil. O que o Edilson falou na comemoração? Você lembra alguma coisa específica? Não, faz muito tempo e só era alegria. É gritar, é gol, né? É gol e um abraço. Aí o Rincon. Você viu que o Vanderlei estava lá com o telefone, conversando com o Amaral. O Oswaldo botou lá o telefone para o Amaral, para o Vanderlei passar direto a instrução para ele. Aí veio o Corinthians, Dinei. Botou na frente, posição legal, Edilson. Fez a finta, bateu. Gol! É do Corinthians! Olha o timão aí! De novo por outro ângulo. Edilson faz a finta. Gol aberto, ele bate, vai passar lotado ali o João Carlos. A bola vai entrando. Um belo gol do Corinthians aos 25. Agora temos 26 minutos do segundo tempo. Aí a festa do Edilson. E o Cruzeiro agora vai ter que tentar 2 gols. Ele já tinha dificuldade para fazer 1. Mas o Cruzeiro é forte, é valente. O Cruzeiro já conseguiu façanhas impressionantes. Vai continuar a emoção na decisão do Campeonato Brasileiro. 1 para o Corinthians, 0 para o Cruzeiro. Edilson, Arnaldo César Coelho, o gol foi legal. Foi legal. No momento do passe do Dinei, o Augusto dava condição. O Gustavo dava condição. Veja, Dinei toca o Gustavo no alto da telinha, na mesma linha dava condição. Gol legal. O Cruzeiro vai arriscar tudo. Entra Alex Alves, número 17, seu lateral Gustavo, número 2. É o que resta para o Leverkusen. Vamos ter muita emoção ainda neste final de Campeonato Brasileiro. Que grande final de Campeonato Brasileiro. Aos 36 minutos, o Dinei cruza e Marcelinho faz o segundo. Se com 25 no gol do Edilson, você já estava tranquilo, Vampeta? Aí você já saiu comemorando a campeão, né? 2-0, faltando 9 minutos, com certeza, né? Vendo, né, o jogo, o gol depois, né, no vídeo, o nosso time já está todo errado já, né? E estou eu correndo pelo meio, se eu não me engano. Ali já tinha decretado ali que o título realmente era do Corinthians e não tinha mais o que fazer, né? E o Marcelinho, quase artilheiro do Campeonato Brasileiro, eu acho que perdeu pro Viola ou empatou. E nos jogos decisivos sempre eu chamo ele de Cuco, né? Por quê? Cuco é aqueles passarinhos que, né, que sai do relógio. Sai do relógio. Então o Cuco sempre decisivo e
cruzamento do Dinei, o Marcelinho entra de peixinho e saco. É a comemoração, né? Virando os braços aquela pra comemoração. trás, né? Depois eu lembro muito bem ele com aquela fita no cabelo, em cima das traves, fazendo o show dele, que ele é... Ele gosta, ele é né? um grande... Para mim é o maior jogador da história do Corinthians, né? Eu tenho o Marcelinho como o maior jogador da história do Corinthians em números e por muita coisa que ele fez. Tá nervoso o torcedor do Cruzeiro, nervoso o torcedor do Corinthians, nervosos os jogadores em campo. É uma grande final de campeonato. Aí vem o Corinthians com o Dinei. Vai pra cima da marcação. Leva a vantagem, Dinei faz o cruzamento, toque de cabeça. Gol! É do Corinthians! Olha o timão aí! O Marcelinho para você rever. Pequenino mergulhando de cabeça. Aí o Dinei, esse predestinado talvez a decidir o Campeonato Brasileiro de 98. Um jogador, vou deixar para falar isso só no final. Aí o Gamarra. Vampeta, depois do gol do Marcelinho, o Ney, nos minutos finais, faz duas grandes defesas. É o Corinthians se aproximando do título brasileiro. Fábio Júnior gira pro meio. Ney opera o milagre e salva o que seria o gol do Cruzeiro. E dá uma bronca terrível na defesa do Corinthians. Vamos chegando a 45, o Corinthians vence 2-0. O Cruzeiro teria que fazer 3 gols. E o nervosismo ainda toma conta de todo mundo. Olha a expressão do torcedor corintiano. Ele quer gritar, é campeão, mas o grito está preso na garganta. Vem bola na área. Ney, outra vez é a vez dele. Que os jogadores não estraguem tudo que aconteceu em 3 jogos. Marcelo Ramos, o Ney fez a defesa, grande cabeçada do João Carlos, defesa excepcional do Ney. E olha como ele foi na bola. E nós falamos tanto tempo, Falcão, da fase do Dida, o Ney no finalzinho se agiganta também. O Ney era um grande goleiro? O Ney eu já era meu... Você tinha trabalhado com o Ney no Fluminense? O Ney já era meu grande amigo desde o Fluminense. Venho da Holanda, encontro o Ney no Corinthians aqui. O Ney, com a saída do Ronaldo, se firma. Deixa eu só relembrar a história do Ney. O Ney foi revelado pelo Fluminense, onde foi reserva do Wellerson no título carioca de vocês em 95. E nas finais do Brasileiro. Ele veio pro Corinthians para ser reserva do Ronaldo. Do Ronaldo e assume a posição no Campeonato Brasileiro. Né? O Ney nos ajudou muito. Era um goleiro, é uma pessoa mais tímida, muito tranquila. Depois que Ney saiu do Corinthians, eu acho que eu nunca mais tive contato com ele. Né? Mas assim, eu conhecia a família, a esposa. Era uma pessoa super importante, tanto que nos ajudou. E é o goleiro campeão de 98 com a camisa do Corinthians. Um grande time começa por um grande goleiro? Sempre com um grande goleiro, porque, como você acabou de falar, Ney fez 2 defesas super importantes, né? E fora as outras defesas durante a competição toda. Aí o Cris. Bate pra frente. 48, vai terminar o Simon. Se ele disse que daria 3 minutos, é só olhar pro cronômetro e terminar. 2-0 Corinthians, Edilson e Marcelinho. Rouba a bola o time do Corinthians. Vai pedir a bola o Simon. Ele chegou daquele jeito, como quem quer a bola para terminar, deram um drible nele. Ele não achou a bola. Lá vem o Cruzeiro. 48 e 20. E o Simon está correndo atrás da bola. Jogadores do Corinthians, Amaral, que é tricampeão brasileiro, já se ajoelha para comemorar. Ele venceu 2 vezes pelo Palmeiras. Ergue o braço. Carlos Eugênio Simon. Faz a festa do Corinthians. Faz a festa do time corintiano. Faz a festa do torcedor corintiano na
Jair, que foi o grande adversário. O torcedor corintiano meio que paralisado pela emoção. Vampeta, você e o Dinei usaram essa camisa em 98, só que o Dinei conquistou também em 90, enfim. O que o Dinei representava para aquele time? O Dinei, a gente lembra bem, eu cheguei no Corinthians em janeiro de 98. O Dinei fez um campeonato paulista fantástico pelo Guarani. Veio para o Corinthians para reforçar mais nosso grupo ainda no brasileiro. Né? O Dinei foi fundamental, principalmente nos jogos finais, né? O Dinei foi o cara que estava entrando com, às vezes, 20 minutos do segundo tempo, 15 minutos no segundo tempo e conseguia fazer os gols, conseguia fazer jogadas de gol. Então, acho que foi o jogador que fez a diferença nessa final de 98. Ele tinha feito gol no Mineirão, né? Tinha feito gol no Mineirão. Nos jogos finais, o Dinei foi o principal jogador. E tanto que né, nos jogos decisivos, o Dinei apareceu em todos. Principalmente nesse jogo de 2-0, cruzando a bola pro Marcelinho fazer. Né? Então, o Dinei, eu tenho como, assim, tínhamos 11, a torcida... O Dinei era o 13º, não era o 12º. Não vou botar ele na frente da torcida do Corinthians, não, porque senão é meu parceiro, senão vai ficar de mal com a torcida e ele vai entender. O Dinei era o 13º jogador corintiano e foi fundamental. Eu acho que sem o Dinei, talvez a gente não teríamos conquistado esse título de 98. Esse é o troféu do Corinthians campeão brasileiro em 90, que fica ao lado do troféu do Corinthians campeão brasileiro de 98 com o Vampeta. 8 anos de espaço. Depois desse troféu, Vampeta, você já percebia que o time do Corinthians conquistaria mais coisa, que seria um grande time? O time que começou a vencer em 98? Com certeza, né? Porque aquele grupo nosso era muito forte e com os reforços que vieram a chegar, tornou o Corinthians um time imbatível, né? E foi umas temporadas bastante vitoriosa. Qual a lembrança que você tem dessa taça? O que você fez nessa comemoração? Você já deu cambalhota na rampa do Planalto, você tem um histórico de grandes comemorações. Como é que você comemorou? Cada conquista tem sua história. Eu lembro que depois do jogo eu tinha uma casa noturna, que era o Terra Brasil, aqui mesmo na zona norte, ao lado do Corinthians. Fomos para lá, comemoramos o título lá, todos os jogadores. Né? E depois eu fui para a Bahia, final de ano, né? Tinha terminado a competição de férias. Foi uma glória só, porque não é fácil você ganhar um brasileiro, né? Ainda mais ganhando em cima do Cruzeiro, uma equipe forte, super forte, com jogadores, a maioria depois vieram atuar na seleção junto comigo também. Então foi um momento inesquecível. Vampeta, dá vontade de levantar essa taça aqui de novo? Dá, eu acho que está em bom lugar, né? Tá aí para todo mundo. Bonito, na minha mão, ver, né? Na minha mão seria um pouco de egoísmo, né? Mas aí tá aí para todos os torcedores do Corinthians. Foi o segundo título nacional depois de 8 anos, depois da conquista de 90. Aí vem aí a sequência de título, 98, e não parou mais. Bom, então aqui, no imaginário, levanta o troféu aí pra gente, Vampeta. Eu acho que até levantei ele, não sei se eu comemorei. Normalmente eu comemorava, descia pro vestiário. Mas foi assim, o primeiro título com a camisa do Corinthians, né? Depois disso vieram 6 seguidos. E esse é o primeiro da conquista dos 7 que eu tenho com a camisa do Corinthians. É especial. É especial porque foi o primeiro. Vampeta, brigadão pela sua presença na série Jogos para Sempre. Firmeza. Pena que não dá mais para dar título, mas agora é só torcer. Valeu. Aí veio o Corinthians, Dinei. Botou na frente, posição legal, Edilson. Fez a fita, bateu. Gol! É do Corinthians! Olha o timão aí! Aí vem o Corinthians com o Dinei. Vai pra cima da marcação. Leva a vantagem, Dinei faz o cruzamento.